O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura, ela relata a dificuldade que o povo de Israel começa a viver lá no Egito. E quando nós pensamos no Egito, conforme as narrativas bíblicas, nós sempre pensamos no Egito de forma negativa. O lugar onde o povo de Deus foi escravo e passou por diversas dificuldades. Mas nós podemos olhar também por uma outra perspectiva. E qual seria esta perspectiva? Também foi no Egito que Deus suscitou José. Como nós estávamos acompanhando nas leituras na semana passada, também foi no Egito que Deus suscitou Moisés, homem escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. Mas veja, o libertador que deixando conduzir por Deus, Deus liberta o seu povo através dele. No Egito, também Deus se manifestou em meio a todas as dificuldades que o povo escolhido estava vivendo. E se nós olharmos por este aspecto, nós iremos perceber que também aqueles que foram escolhidos por Jesus, sejam os discípulos, os apóstolos e todos aqueles que vieram depois, incluindo a cada um de nós, nós não estaremos isentos de enfrentarmos também dificuldades, de termos que travar lutas
contra nós mesmos, contra o inimigo que se levanta para tentar fazer-nos afastar de Deus, e também este mundo que cada vez mais coloca Deus de lado e coloca o ser humano como o centro. Então nós travamos também lutas, mas diante destas lutas, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos constantemente nos aproximar de Jesus. É o grande convite que Ele nos faz: aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. O grande problema é que, diante das dificuldades, nós sempre queremos soluções fáceis. É como eu escutava uma vez um pregador dizendo, não me recordo o nome, mas nós queremos respostas fáceis para problemas difíceis. E nem sempre nós teremos as respostas que nós gostaríamos de ter, mas quando confiamos no Senhor, mesmo que a situação difícil que nós estamos passando, ela não terá forças para nos derrubar, para nos impedir de continuarmos na nossa caminhada, de continuarmos firmes em nossa fé, porque seremos sustentados pelo poder de Deus. Eu amo muito uma passagem bíblica de Mateus capítulo 14, do 22 ao 33, quando Jesus, ele caminha sobre as águas. O texto vai dizer que a tempestade era tão forte que os discípulos de Jesus, eles estavam com medo. E quando Jesus toma a iniciativa de se aproximar, o texto vai dizer que eles soltaram gritos de pavor. Eles não conseguem reconhecer que era Jesus quem se aproximava. Às vezes nós estamos vivendo desta forma, seja diante das adversidades dentro da família, seja diante da dificuldade do desemprego, até mesmo financeira, ou com as enfermidades. Quantas vezes nós não conseguimos perceber que o Senhor toma a iniciativa porque nos ama, porque não nos abandona, de vir ao nosso encontro? Quantas vezes não conseguimos escutar o Senhor falando ao nosso coração: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo, porque preferimos ouvir outras vozes e não a voz do Mestre Jesus. Nós meditávamos isso no Evangelho de domingo. Ele senta-se para ensinar. E por que Mateus apresenta Jesus sentando-se? Porque ele é o mestre. Era costume dos mestres sentar-se para ensinar os seus discípulos. É a voz de Jesus que nós precisamos escutar, mas o mundo anda tão barulhento, e nós também estamos acompanhando este barulho infernal do mundo, a ponto de não conseguirmos mais silenciar os nossos corações, silenciar aquela tempestade que nos agita por dentro. E não escutando a voz do Senhor, nós não nos tranquilizamos, nós continuamos inquietos, com medo. E este medo que o Senhor fala, e tantas vezes nós iremos encontrar na palavra de Deus, não quer dizer que nós não vamos sentir jamais medo, a não ser que Deus nos conceda uma graça tão grande, a ponto de nós fazermos aquela experiência que muitos santos fizeram,
de uma confiança total, de um abandono total nas mãos do Senhor, que nós não sentiremos mais medo algum. Mas este não ter medo significa nós não permitirmos que o medo nos paralise, nos impeça de continuar olhando para Jesus, porque é olhando para o Jesus que nós iremos vencer. Neste mesmo texto, quando Jesus se aproxima e os discípulos não o reconhecem, Pedro, ele diz algo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir para junto de ti, caminhando sobre as águas. E o que acontece? Jesus o chama: vem, Pedro. Assim como ele nos chama nesta noite: vem, meu filho, vem, minha filha, caminhe. Esta tempestade que você está vendo, que você está enfrentando, ela não é maior do que eu, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus, e sou eu quem estou contigo. Pedro vai, caminha, mas de repente, Pedro ele percebe que o vento, ele redobra as suas forças, e uma vez que o vento redobra as forças, as ondas, elas se tornam mais fortes, mais bravias. E o que começa a acontecer? Pedro afunda. Quando nós não olhamos fixos em Jesus, nós também corremos o risco de afundarmos na nossa fé, na nossa esperança. E quando nós afundamos na nossa fé, na nossa esperança, aí vem a inquietação, vem a angústia, vem a ansiedade, vem uma série de outros males que nós enfrentamos. Qual é a solução? É olhar para o Senhor, é confiar em Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ainda bem que Pedro ele teve aquela atitude belíssima que nós também devemos ter quando nos sentimos afundar. Senhor, salva-me. Jesus na hora ele estende a mão, chama a atenção de Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidastes? E assim que Jesus puxa Pedro e entra na barca, o que o texto diz? A tempestade, ela se acalma. É somente quando nós permitimos Jesus entrar na barca dos nossos corações, através da sua palavra, através da Eucaristia, através da oração, daquela intimidade que eu cultivo com o Senhor todos os dias, é que a tempestade interior, ela se acalma. E vou dizer mais, irmãos, com toda a convicção, mesmo que a tempestade que nós estamos pedindo para o Senhor acalmar, se ela não acalmar do jeito como gostaríamos, o Senhor nos dará a graça de continuarmos caminhando sobre ela. Sabe por quê? Porque a tempestade, as dificuldades que nós enfrentamos, elas não são maiores do que Jesus. E vou dizer mais, elas não são maiores do que nós, porque nós somos filhos no Filho Jesus, a graça de Deus está em nós, e é nesta graça que nós precisamos confiar, porque mesmo em meio à tempestade, nós podemos experimentar a paz que vem de Deus. Quantos santos e santas na história da igreja, mesmo diante de perseguições, até mesmo próximos ao martírio, eles conseguiram olhar para Jesus e experimentar a paz, mesmo na hora derradeira. Quantas pessoas enfermas, que eu já pude também testemunhar em tão pouco tempo nos hospitais, pessoas cristãs, que mesmo diante de uma enfermidade, conseguiram permanecer serenas, e quando olhava a figura de Cristo através do sacerdote que as visitava, conseguiam sorrir e transmitir uma paz que só podia vir
de Deus. E somente Jesus pode nos dar a verdadeira paz. A paz que brota dentro do coração. É bonito às vezes nós vermos pessoas saindo com camisas brancas, bandeiras brancas, num gesto externo, pedindo a paz. Não sou contra, mas a paz, ela não começa do lado de fora. Ela começa aqui dentro, num coração que acolhe Jesus. Parece até contraditório isso, diante do evangelho que nós acabamos de escutar. Jesus falando que veio trazer a espada. Mas nós temos que entender o sentido com que Jesus falou. Porque na época dele, dentro de uma família, nem todos aceitaram o que Jesus disse. Houve divisões dentro da família. Mas Jesus, ele não diz que, mesmo ali em uma família, tendo aquele que pensa diferente, nós devemos odiá-lo. Não. Jesus, ele falou que trouxe a espada nesse sentido, porque muitos aderiram ao cristianismo, outros permaneceram no judaísmo, e para a mentalidade da época, quem não seguisse a lei de Moisés estava fora. E para alguns cristãos também, no decorrer do tempo histórico, quem não seguia o cristianismo estava fora. Aí nós vemos as guerras acontecerem, mas não segundo a vontade de Deus, porque Deus, ele veio trazer a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode nos oferecer. O que o mundo nos oferece é passageiro, não é duradouro. E de que forma o mundo, ele está apregoando para nós termos paz? Através dos prazeres, através do ter as coisas, e tudo de forma imediata, rápida, tão passageira, que depois que passa, as pessoas voltam na sua inquietação, voltam no seu vazio, porque somente Jesus é Ele que pode preencher o vazio existencial em nossos corações. É somente Ele, o príncipe da paz, que pode nos dar a paz verdadeira, uma paz que não passa, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das enfermidades, mesmo diante da idade avançada, que todos nós também experimentaremos. A paz que vem de Deus, ela é duradoura. E muitas vezes nós trocamos o que é duradouro por aquilo que é passageiro. Infelizmente, irmãos, dizia um grande santo da igreja, que eu gosto muito, Santo Agostinho, que viveu ali entre o século 4 e 5. Ele dizia: o coração do homem não encontra repouso senão em Deus. Nós poderíamos parafrasear o que Santo Agostinho disse, dizendo: o coração do homem não encontra amor senão em Deus. O coração do homem não encontra paz senão em Deus, se não repousar em Deus. Entendem por que nós precisamos cultivar uma intimidade com Jesus? É nesta intimidade que as muralhas das nossas vidas, elas vão ruir. Mas a principal muralha que o Senhor quer derrubar nas nossas vidas é a muralha do pecado, nos levando a uma conversão, a uma mudança de mentalidade, a renunciarmos o pecado e a tudo aquilo que nos impede de experimentarmos este amor, de experimentarmos que Jesus está presente, mesmo se nós não sentirmos através de um arrepio, ou não sentirmos através de uma alegria no coração. Jesus está presente, Ele não nos abandona nunca, e é esta certeza que nós precisamos ter, meus irmãos, para não afundarmos, como infelizmente muitos cristãos católicos têm feito.
afundados em sua fé, afundados em sua esperança. Permita que a muralha nesse cerco do pecado ela caia. Permita que outras muralhas também caiam, mas a partir da conversão, da renúncia do pecado, nós iremos atrair ainda mais sobre nós as bênçãos, as graças de Deus. Deus pode derrubar a muralha da sua vida, a muralha da angústia, da depressão, a muralha, seja ela das enfermidades. Deus pode, e digo, Deus, Ele tem interesse em fazer isso, mas Deus, Ele também nos educa. Eu me recordo, e gosto muito de utilizar o que aconteceu lá em Fátima, quando a irmã Lúcia, ela nem era irmã ainda, era uma criança ainda de, se eu não me engano, 10 anos de idade, quando algumas pessoas pediam para a irmã Lúcia levar o seu pedido a Nossa Senhora, e muitos destes pedidos, Nossa Senhora, ela disse, ela ficará curada, ou ele ficará curado. Alguns casos, alcançará a cura depois que se converter, depois que mudar de vida. Então, o primeiro obstáculo, a primeira muralha que deve ruir em nossas vidas é a do pecado, é a nossa luta contra aquilo que nos afasta de Deus. Não é isso que o texto de Mateus capítulo 6, entre os versículos 34 e 36 diz? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Buscar o reino significa buscar a pessoa de Jesus, ter intimidade com Ele, e o acréscimo Ele virá, o acréscimo de curas, de milagres, de libertações. Às vezes nós invertemos, nós buscamos o acréscimo para depois buscar o Senhor. Ainda bem se buscar depois o Senhor, porque às vezes as pessoas se contentam só com o acréscimo. Foi curada, foi libertada, experimentou o milagre e depois esquece que Deus existe. E nós temos vários casos assim. É importante, sim, nós despertarmos, sim, para uma fé viva em Jesus, um Jesus que continua agindo como Ele agiu há 2000 anos atrás, curando, libertando, expulsando demônios, levantando homens e mulheres de Deus, realizando verdadeiros milagres. É importante, sim, meus irmãos, nós crermos nisso, mas é muito mais importante nós permitirmos que Ele transforme os nossos corações. Sabe por quê? Eu tenho que falar, curas, milagres não garantem o céu, mas a conversão, sim, uma conversão, uma vida de intimidade com Jesus, isso sim vai nos garantir o céu. Porque o que adianta também nós sermos curados, recebermos milagres, e não herdarmos a vida eterna em Deus? O que é mais importante? O que passa ou o que vai perdurar para sempre? É o que nós temos que pensar. Eu sou muito favorável e acredito nas manifestações do Espírito Santo, nos carismas, acredito em curas, milagres, prodígios que Deus pode fazer, mas se Ele não fizer, eu vou continuar acreditando do mesmo jeito, porque o essencial é eu buscar o Senhor por aquilo que Ele é, e fazendo isso, Ele é tão bondoso em derramar-se em amor, em misericórdia, em graça, que Ele não deixará faltar nas nossas vidas as experiências de curas, libertações e milagres. Permita que nesta noite, o Senhor, que é o príncipe da paz, Ele possa preencher o seu coração. Eu sei que talvez você diga, há muito tempo eu não consigo sentir paz. Há muito tempo eu enfrento problemas familiares, outros tipos de problemas. Mas a paz que vem de Deus, ela pode vir
mesmo diante dessas dificuldades que nós estejamos enfrentando. Eu vou convidá-los mais uma vez. Por um momento, feche os teus olhos. E agora, bem suavemente, coloque a mão sobre o seu coração e sinta que é o próprio Jesus quem coloca a mão sobre o seu coração. Não é mais a tua mão, é a mão de Jesus quem te toca nesta noite. Permita que Ele, que é o príncipe da paz, Ele vá derramando sobre o seu coração esta paz. Mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos que você passa, até mesmo diante da ansiedade, da depressão, permita que esta paz, ela traga cura ao seu coração, ela te liberte de toda inquietação. É o Senhor derramando a paz. Talvez você esteja pensando em 1000 problemas, mesmo diante dos pensamentos dos problemas. Permita que esta paz agora, ela acalente o seu coração, ela renove as tuas forças. E o Senhor, Ele toca através da paz. Você, mulher, você dizia a pessoas e a si mesma: será que eu vou sentir novamente a paz? Uma paz que tranquilize o meu coração. O Senhor está derramando esta paz neste momento em seu coração. Você sente até o seu coração pulsando mais forte. É a paz que vem de Deus. É o presente que Deus está lhe dando nesta noite. E eu clamo, Senhor, que esta paz que vem do Senhor possa libertar os vossos filhos e filhas de todo medo, de toda angústia. Mais uma vez eu vos peço que esta paz liberte de toda depressão, de tudo aquilo que nos agita. Tranquiliza, Senhor, acalma a tempestade que existe dentro de nós. Senhor, eu creio que é a Tua mão agora, nos tocando, nos curando. Permita agora que neste toque, o Senhor agora, Ele te abrace, Ele te acolha nos braços. E Ele faz uma obra completa neste abraço que Jesus lhe dá. Vai abraçando a si mesmo, a si mesmo. Ainda é Jesus quem te abraça. Neste abraço, Ele derrama amor. Sinta-se amado, amada pelo Senhor. E neste abraço, Ele continua a curar os nossos corações. O Senhor toca o coração de uma mãe. Você sente uma tristeza muito grande. Você se sente sozinha,
abandonada pelos teus filhos. Você ficou viúva e você sente como se estivesse do lado. Os teus filhos parecem não te dar a atenção. O Senhor agora te acolhe, te abraça, Ele toca o seu coração para curar. Ó Jesus, que neste abraço o Senhor possa curar todo sentimento de solidão, de abandono, que muitas vezes sentimos em nossas vidas. Cura, Senhor, todo sentimento de solidão, mesmo, Senhor, quando a nossa família está presente. Vem curando, Jesus. Toca-nos com teu amor. Cura, Senhor Jesus, o nosso passado, de tudo aquilo que nós já fizemos. Buscamos o teu perdão através da confissão, mas não conseguimos nos perdoar, e por isso não conseguimos nos sentir amados, nos sentir em paz conosco mesmo. Permita que neste abraço o perdão ele aconteça, mas agora perdoando a si mesmo. O Senhor, Ele toca o coração de um homem, e é você, meu filho. Você não se perdoa por causa do que você fez no seu passado. Constantemente você vai e conversa, você já chegou até a conversar com padres espalhados por diversos lugares. O Senhor pede, perdoe a si mesmo, porque uma vez que o Senhor já lhe perdoou, agora falta você perdoar a si mesmo, para que a paz, ela penetre o seu coração. E neste abraço, você que sofre, o Senhor, Ele insiste. Você que sofre de depressão, permita que neste abraço o Senhor lhe dê forças, o Senhor cure, o Senhor te liberte, o Senhor te levante da situação que você se encontra. É a cura através do amor, através da paz que vem de Deus. E para selarmos este momento, mais uma vez eu te convido, repita comigo: Senhor Jesus, neste abraço que o Senhor me dá nesta noite, eu creio, e por isso tomo posse da cura que o Senhor está realizando em minha vida. Muito obrigado, Jesus, porque eu pude sentir esta paz que vem do teu coração. Eu pude sentir este abraço me envolvendo, me amando, me curando, me libertando e me dando um novo ânimo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrará. Confie em mim.
quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar, nos braços meus descansará. Forças te darei, forças te darei. Cantemos juntos, não tenhas medo, não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: Teu Senhor quem diz, quero guiar. quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, Farei morada farei morada